Hi guys, I am Sarah Lillian and I am here today with those guys, and I have a friend of mine. She's a great artist, and when I saw them I said to her, oh my god, they are so cute. Then I begged her to let them participate with me in a video, so they are here today. And I don't like to speak in English all the time because first it's very difficult to me to insert subtitles all the time, but I know the most part of people who are looking this kind of information, they don't speak English yet, so it's very important when you are talking with someone, you are looking to their eyes. So I'm going to start in speaking in Portuguese right now, porque eu quero que você olhe nos meus olhos enquanto eu falo com você e eu não gostaria que você ficasse só lendo legendas, tá bom? E eu quero falar com você hoje de um assunto muito importante para quem decidiu estudar através da associação. Estudar através da associação é aprender inglês de um jeito diferente, sem ter que ficar decorando regras gramaticais, e isso torna o seu aprendizado muito mais rápido, quer dizer que você vai entender inglês e falar em inglês em muito menos tempo do que nas escolas tradicionais que costumam ensinar com bastante gramática. Mas as pessoas que começam a estudar através da associação, elas cometem um erro que dificulta o aprendizado e que faz com que ele se torne muito longo, e isso não deve acontecer. Então presta atenção nessa dica se você é um estudante do inglês com um método diferente, aprendendo aí através da associação. O principal erro que vocês cometem é tentar entregar a perfeição ou alcançar a perfeição em tudo que você está estudando, e isso é muito difícil, principalmente no começo, quando você tem pouquíssimo vocabulário. Você começa a estudar o trecho de um filme, faz todas as atividades para aprender através da associação, e aí você consegue entender algumas palavras, às vezes são pouquíssimas palavras no começo que você aprende, e aí você começa a ficar que nem um louco em cima desse conteúdo para querer aprender tudo e entender todas as palavras. Só que quando a gente aprende através da associação, você tem sempre que lembrar a forma como você aprendeu a falar português. Para você aprender o que era água, a sua mãe não foi pela primeira vez, mostrou que é água, você provou, ela falou água, e aí você aprendeu. Não, você viveu diversas situações com água, até que um dia, graças a um monte de informação que você vai ganhando, você... a palavrinha água, esse som, água, quer dizer que é esse saborzinho que eu tô experimentando, você fez uma associação. E às vezes você precisou viver com essa água aí, diversas situações, até que desse esse estalo e você definitivamente aprendesse e fizesse a associação de fato definitiva para não esquecer nunca mais. E a mesma coisa acontece quando você está estudando aí através da associação. Não entendeu o que você está estudando, você entendeu algumas palavras, ou às vezes até a maior parte das palavras, mas aquilo que você não está conseguindo entender, que não faz sentido, para de estudar aquele trecho e passa para outro. Quando você estudar outro trecho, você vai ganhar mais um monte de informação, um monte de vocabulário, e aí algumas coisas você não vai entender, mas você já duplicou o seu conhecimento. Você aprendeu um pouquinho na primeira parte, aprendeu um pouquinho na segunda parte, e o que não entendeu, passa pra frente. Você vai estudar uma terceira parte do filme e aí você vai aprender mais algumas palavras. O que você está fazendo? Você está acumulando conhecimento. Se você fica sempre naquele trecho para tentar entender tudo, você vai parar de acumular conhecimento, porque você vai travando e o estudo ele vai ficando chato, porque você vai se sentindo frustrado por não conseguir aprender. Então estudou, fez tudo o que você tinha para fazer com aquele trecho, aprendeu. O que não aprendeu, deixa que depois você vai rever isso outras vezes. E aí, às vezes você viu aquilo uma vez e não entendeu. Mais pra frente você vai ver esse mesmo conteúdo, essa mesma frase ou essa mesma palavra que você não tinha entendido, o sentido, ou por que se fala daquele jeito, mas aí você já vai ter acumulado tanto vocabulário nos trechos do filme que você estudou, que a hora que você ouve de novo, às vezes aquilo agora faz sentido, já que você acumulou mais informação. Então tudo tem um momento certo para aprender, não fica se forçando a ter que entender tudo logo da primeira vez que você entra em contato com aquele conteúdo. Aprender através da associação tem que ser divertido, fez, e o que não aprendeu, passa pra frente que você vai rever esse conteúdo e vai ter a chance de absorver ele. O importante é evoluir sempre, faça o que é pedido, faça o que tem que ser feito, estuda bonitinho, mas aquilo que não aprendeu você vai ter a chance de ver e rever outras vezes e uma hora vai dar o estalo, vai fazer sentido e aí você vai aprender aquele conteúdo de
fato, tá bom? Então não tente entregar a perfeição, esse é o maior erro que vocês cometem ao estudar aí através da associação. Se você não sabe do que eu estou falando, né, Sara, o que é estudar através da associação? Como assim aprender sem gramática? Do que você está falando? Eu quero te convidar a baixar um e-book que eu fiz especialmente para você, que explica em detalhes como é aprender inglês de um jeito diferente, que torna o tempo menor, né, o tempo de estudo bem menor do que numa escola tradicional e que vai fazer com que o seu cérebro aprenda de um jeito muito mais simples, muito mais prático, eu poderia dizer assim, né? Para você baixar esse e-book é muito simples, na descrição deste vídeo, e aí depende de onde você tá vendo, se vê no Facebook, às vezes o texto que eu vou escrever aparece em cima do vídeo, às vezes no YouTube ele aparece embaixo do vídeo, então depende de onde você está estudando não, de onde você está assistindo este vídeo, você procura a descrição e eu coloco ali para você um link para você baixar esse e-book, ele é fantástico e vai abrir a sua mente com relação ao estudo do inglês. Lá você vai clicar nesse link e vai fazer um cadastrinho muito rápido, não leva um minuto, coloca o seu e-mail e aí lá vou pedir para você confirmar o e-mail, confirmou o e-mail, eu já vou mandar para você no seu e-mail o link do e-book para você fazer o download, baixar e ficar com esse conteúdo para você. Vale muito a pena dedicar esse tempinho para ler o e-book e transformar a sua mente e o seu jeito de estudar inglês, tá bom? Um grande beijo e até o próximo vídeo com mais dicas de inglês. Bye, bye!